Memórias inesquecíveis do Ipatinga em 2005. Ao relembrar minha trajetória como treinador de futebol, não há como esquecer a marcante passagem pelo Ipatinga Futebol Clube, em 2005. Foi meu primeiro trabalho como técnico de uma equipe profissional e, sem dúvidas, uma experiência que marcou profundamente minha vida pessoal e carreira. O título do Campeonato Mineiro de 2005, conquistado em pleno Mineirão, diante do Cruzeiro, e sua torcida, foi um feito histórico que ecoou por todo o Brasil. Aquela conquista não foi apenas assim um troféu, foi a consagração de um projeto sério, construído com muito trabalho, dedicação e profissionalismo, por parte de todos envolvidos. Eu tive a honra de liderar um grupo de jogadores comprometidos, e talentosos, que acreditaram na proposta de jogo e deram o seu máximo a cada treino, e a cada partida. A comissão técnica desempenhou assim, um papel fundamental, trabalhando incansavelmente nos bastidores para que cada detalhe fosse cuidadosamente planejado. Todos entendiam a responsabilidade de que tínhamos ao representar uma cidade que sonhava e ser reconhecida no cenário esportivo, nacional. Ver a alegria, estampada no rosto dos jogadores do Ipatinga, torcedores e jogadores, foi emocionante. As ruas tomadas por uma multidão, comemorando assim com fervor, mostraram o quanto aquele título significou para a cidade também. Ipatinga, que já era um polo industrial importante, ganhou também um destaque no futebol brasileiro. Aquele triunfo colocou o nome da cidade nos jornais, programas esportivos e nas conversas de torcedores, em todo o país. Eu sou prova disso, em qualquer lugar que eu chego, é isso. Mas além da conquista profissional, esse título também teve um valor imensurável para mim no aspecto pessoal. Como treinador estreante em uma equipe profissional, vivenciei momentos de aprendizado, desafios e superação. E ao final pude compartilhar essa conquista com minha família, que sempre esteve ao meu lado. Lembro-me com emoção da felicidade da minha esposa, a Érica, na época grávida do meu primeiro filho, o Felipe. Ela sempre me apoiou em cada passo da minha trajetória, alegria estampada na cara da minha mãe, dos meus irmãos e principalmente do meu saudoso pai. Eles vibraram com aquele título de uma forma que jamais esquecerei. Ver meu pai assim orgulhoso, emocionado e feliz por um presente que guardo com carinho no coração. A conquista do Mineiro de 2005 foi mais do que um título. Foi a realização de um sonho, um marco que abriu portas na minha carreira e que sempre levarei comigo como uma das páginas mais bonitas da minha trajetória no futebol. O Ipatinga de 2005 não foi apenas campeão. Ele foi um exemplo de que com trabalho sério e dedicação é possível surpreender e fazer história. Um abraço a todos os torcedores. O Ipatinga fez um grande campeonato com jogadores emprestados pelo Cruzeiro. No Brasil todo se falava que o Ipatinga era uma filial do Cruzeiro. Era mais ou menos isso. As diretorias tinham um bom relacionamento e muito do que o Cruzeiro fazia, o Ipatinga copiava dentro das suas condições para deixar os jogadores na melhor condição possível. Isso acabou se refletindo em campo, houve um encaixe, o Ipatinga tinha bons jogadores que se deram bem não só no Ipatinga, mas em outras equipes do futebol brasileiro, o William principalmente, o zagueiro, ainda tinha Luizinho, Léo Medeiros, Walter Minhoca, o técnico Ney Franco, era um ótimo grupo, fez um grande futebol para chegar àquela final de campeonato. É claro que chegar numa final de Campeonato Mineiro contra um time da capital, com tanto investimento, já é uma grande façanha, Mas o grande desafio era vencer o Cruzeiro do Mineirão, e não é que o Ipatinga conseguiu diante de 50 mil torcedores e jogando bem, fazendo 2-0 logo de cara. No intervalo, eu lembro muito bem que a imprensa estava espantada com a façanha do Ipatinga e quase com a certeza de que, pelo que estava jogando o Ipatinga, o Cruzeiro não conseguiria a virada. Conseguiu diminuir, mas não conseguiu a virada. É importante ressaltar que a gente está falando de um Cruzeiro que 2 anos antes tinha conquistado a tríplice coroa de maneira espetacular, ganhando o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro.
Dessa vez se encontrou o Ipatinga, que deu um passo adiante, né? Porque outros times do interior disputaram também finais contra equipes da capital. Recentemente, inclusive, Tombense, Caldense, Vila Nova antes do Ipatinga, né? Mas o Ipatinga conseguiu dar esse passo à frente, né? Conseguiu vencer um time da capital no Mineirão para conquistar esse título histórico diante de um grande rival, um dos times mais vitoriosos do Brasil, que é o Cruzeiro. Foi uma façanha bem impressionante do time do Vale do Aço. Fala turma, tudo bem? Walter Minhoca falando. Meu parceiro Gabriel me pediu, solicitou, né? Mandou, né, Gabriel? Brincadeira. Mas tá contando alguma coisa de 2005, mas é até difícil de falar só uma coisa, né? Falei com ele falou assim, um videozinho no máximo uns 3 minutos, mas eu acho que eu vou falar uns 30. É muita história. Mas eu falo que, dentre várias histórias que aconteceu, eu diria que a que mais me marcou foi a final nossa no segundo jogo do Mineirão, que eu tava no vestiário deitado uma hora, esperando dar o horário do aquecimento e Mineirão cheio, né? Torcida do Cruzeiro ali cantando, aquele auê todo e todo mundo já colocando já na verdade o Cruzeiro, que de fato era o favorito. Ninguém esperava que a gente conseguisse ganhar aquele jogo, em pleno Mineirão, sei lá, 60, 70 mil pessoas e a gente conseguiu aquele feito. Mas no momento que eu estava deitado ali, eu estava pensando que eu poderia estar fazendo o jogo, alguma coisa do tipo, e o Ney Franco me cutucou ali, perguntou se eu estava abalado, qual a palavra que ele usou. Falei, tô aqui não, só pensando no jogo. E ele falou assim, Val, a responsabilidade é toda do Cruzeiro e eu queria te pedir uma coisa hoje. Se tiver que dar elástico, você vai dar seu elástico. Se tiver que dar caneta, você vai dar sua caneta. Se tiver que tocar a bola e virar a cara, você vai fazer o que você quiser, o que você sempre fez e gostou de fazer. Esquece, meu filho. Esquece esse barulho de torcida, esquece que você está jogando contra o Cruzeiro, esquece tudo à sua volta. Finge que você está brincando de bola lá na rua de sua casa. Falar para você a verdade que aquilo ali foi a mesma coisa de ter me dado uma injeção. E foi de fato que eu procurei fazer naquele jogo. E depois, a gente chegando em Ipatinga, naquela fila, lá da linha do trem, até mais da linha do trem, até no aeroporto, que é um monte de torcedor, a gente não esperava nunca aquilo. Uma coisa que marcou bastante também. E eu lembro que três dias depois eu fui com o Itaí na casa do Zezé em BH, que eu fui resolver uma situação que eu estava para retornar para o Cruzeiro. E no momento que a gente estava lá conversando, negociando, ajustando algumas coisas, bateram a campainha lá, o interfone da casa do Zezé, e o rapaz começou a trazer umas 10 caixas, umas caixas grandes de papelão. E eu Itaí falou assim, o que é isso, Zezé? Aí o Zezé gritou o rapaz, pediu o rapaz para deixar uma daquelas caixas lá perto da gente, e ele rasgou a caixa ali perto da gente ali e falou assim, tá aqui, ó, o prejuízo que vocês me deram. E é tudo a faixa de campeão do Cruzeiro, né? Que todo mundo já imaginava, inclusive o próprio Cruzeiro, que eles seriam campeões, desculpa. E aí foram, como eu falei, foram várias histórias, que não dá para me ficar contando tudo aqui não, mas uma das que mais me marcou, na verdade, foi essa aí. Beleza? Forte abraço e espero que esse projeto que você está fazendo aí venha ter um sucesso tremendo, viu, Gabriel? Deus abençoe aí. Olá, tudo bem? Passando aqui para falar um pouco da experiência que tivemos lá em 2005 no nosso título de campeão mineiro, né? É um dia muito especial para todos nós, em especial para mim, por estar conquistando um título tão importante em cima da minha ex-equipe, né? Por uma equipe do interior, uma equipe que se preparou bem para aquele dia, recebeu toda a estrutura, todo o aporte para poder chegar naquele momento especial. E um dos momentos que não sai da minha cabeça foi o apito final, né? Quando nós conquistamos os títulos, conforme os gols foram saindo, o gol do Léo Medeiros, o gol do William, bateu aquela certeza em todos nós jogadores que poderíamos ser campeões. E veio o apito final, onde nós comemoramos muito. Pude dar um abraço
apertada no meu pai, que estava lá vendo o jogo, que era pouquíssimas vezes ele estava no estádio vendo o jogo por morar longe. Então foi um momento muito marcante. E não podemos deixar de dizer também que quando chegamos aqui, né, após o título, arrumaram um avião para trazer a gente. E quando a gente foi descer aqui em Ipatinga, no aeroporto, nós olhamos para baixo e assim, a BR estava toda parada, né, de Ipatinga até o aeroporto, toda congestionada com a carreata da torcida. Chegamos no aeroporto também, o aeroporto lotado. Aí subimos num carro de bombeiros, viemos para Ipatinga, enfim, a BR estava toda parada. Isso foi muito marcante porque mostrou o tamanho da importância do nosso título, né? E foi muito gostoso essa sensação. Enfim, foi um dia diferente para todos nós, torcedores, jogadores, e foi muito marcante saber que nós fizemos história e que até hoje, né, nós podemos dizer que Ipatinga foi campeão mineiro de 2005. Um abraço a todos os torcedores, que Deus abençoe a todos. Olá, eu sou o Beto, ex-lateral esquerdo do Ipatinga. Estou muito feliz nesse momento em receber esse convite para poder falar do momento mais maravilhoso na minha carreira como jogador de futebol, que foi o nosso título de 2005, campeão mineiro em cima do Cruzeiro no Mineirão, onde a filial ganhou da Matriz, né? Tem muita coisa bonita para contar, principalmente daquele grupo maravilhoso, que nós, além de atletas, jogadores, viramos grandes homens, seres humanos, e tudo em família. Nós éramos muitos amigos, tínhamos um comandante excepcional, onde sou fã até hoje. Eu que atuo no futebol ainda como treinador de futebol, e muitas coisas eu trago daquele momento, daquele ano, e do nosso querido comandante Ney Franco. Um momento maravilhoso que eu quero contar foi no dia da final, exatamente, quando nós subimos as escadas do vestiário e naquele último pedaço lá, onde faltam apenas 5 degraus até o gramado, o Ney parou a gente ali, pediu pra gente olhar para dentro do Mineirão, olhar aquela arquibancada lotada, toda azul, pediu pra gente ficar em silêncio e disse com essas palavras: subam lá e façam o que vocês mais gostam de fazer com toda a alegria do mundo. Vão jogar futebol com muita alegria, porque até aqui vocês já são grandes vencedores. E isso aí tirou qualquer peso, qualquer um de nós tivéssemos naquele momento daquela grande final. Então eu estou muito feliz em poder aqui vir contar um pedacinho dessa história, que tem muita coisa boa. Um abraço a todos, espero que todos os torcedores de Ipatinga e a nossa cidade estejam aí relembrando desses 20 anos aí da nossa conquista. Um abraço. Olá, minha gente, é sempre bom, né? É um prazer falar sobre o Ipatinga. E fui convidado a falar agora nessa questão do acervo, da história do clube, e isso para mim me orgulha muito. Eu tenho uma história particular, afetiva, muito grande com o Ipatinga, né? Desde a sua fundação, né, em 1998. Eu me lembro que pouco antes do Ipatinga ser fundado, e o presidente fundador, Dair Machado, ele estava na dúvida de qual caminho tomar. Havia uma possibilidade dele aportar no Ideal, que era um clube que já estava no profissional, já tinha disputado os campeonatos da segunda divisão, terceira divisão, e já tinha uma estrutura, né? O campo, o estádio lá, o Ferreirão, aquela coisa toda. E eu tinha uma ligação grande lá no Ideal, onde fui até conselheiro do Ideal. Então, ele queria falar conosco, e o Nelson Romão, que é meu colega lá na Rádio Vanguarda, amigo dele, aquela coisa toda, marcamos um churrasco aqui na minha casa, e ele veio, e nós tivemos uma tarde aqui agradável, um bom papo e tudo mais, e ele relatou também pediu a opinião, o que eu achava sobre essa questão lá do Ideal, que eu conhecia bem e tudo.
Aí eu disse a ele, falou assim, ó, presidente, eu acho que você deveria partir para outros caminhos, menos essa questão do ideal. Você não vai conseguir. O ideal é um barril de pólvora e não haveria, assim, dentro daquilo que ele pretendia, boas possibilidades de dar certo. E foi o que ele fez. Né? Tomou o caminho, fez essa parceria com o Sr. Gessi Matias lá no Novo Cruzeiro, inicialmente, Novo Cruzeiro Esporte Clube, e depois transformou de fato o Ipatinga cresceu, depois nós tivemos um relacionamento maior ainda quando eu fui para administrar o Ipatingão, a convite do prefeito Chico Ferramenta, logo naquele início do Ipatinga, e foi muito prazeroso mesmo ver o Ipatinga. Eu tenho um carinho, estou até com a camisa aqui, que me foi presenteada, a camisa que o Ipatinga usou na época que foi a sua maior glória, que foi o título de campeão mineiro em 2005. Aquele título vai ficar realmente marcado, né, na história do clube, de todos nós ipatinguenses, porque foi um fato assim excepcional, Mineirão lotado, mais de 50 mil pessoas, 52 mil pessoas. E o Ipatinga, que era tido como uma filial do Cruzeiro, porque o Cruzeiro havia emprestado 17 jogadores para o Ipatinga, mais o Ney Franco, o treinador, né, que dirigia lá as categorias de base do Cruzeiro. E o Ipatinga fez uma campanha espetacular em 2005, time muito certinho, encaixado, os jogadores se conheciam, né, jogavam juntos lá na base do Cruzeiro já há mais tempo, outros que foram agregados, que chegaram e também deram muito certo. E o Ipatinga se sagrou campeão mineiro. Porque depois daquela ascensão meteórica, chegou à semifinal da Copa do Brasil, Série B, Série A, enfim. Acho que a situação hoje é muito difícil, né, do Ipatinga, dívidas. Não quero entrar no mérito de como chegou a isso, mas eu vejo saída. Eu acho que o futebol brasileiro está caminhando para ser dos clubes da Série A, Série B, Série C, a maioria vão se transformar, já estão se transformando e vão se transformar em SAF, né, a Sociedade Anônima do Futebol. Pelo que é, na minha opinião, a dívida do Ipatinga, o passivo, pelo que isso representa dentro do mundo do futebol, é muito pouco, né? Eu não sei os valores, mas me disseram, já pelo que a gente já apurou, seria algo em torno de 20 a 30 milhões de reais. Isso dentro do futebol é mixaria, vamos dizer assim. Então era importante encontrar um grupo econômico forte, sério, que quisesse explorar o potencial que a gente tem aqui na região. Ficou provado isso nas fases áureas do Ipatinga, quando nós tínhamos a cidade mobilizada, a região, o Ipatingão lotado nos jogos, e enfim, a cidade tem a região tem uma infraestrutura muito boa, um aeroporto bom, uma rede hoteleira que facilita, né? E nós estamos muito próximo a Belo Horizonte, 200 quilômetros, com essa duplicação que está saindo ainda BR-381, né? Vai facilitar mais ainda o acesso. Então eu acredito que o Ipatinga é viável, sim, e pode no futuro ainda nos representar e nos dar muitas alegrias. É o que eu espero que aconteça, né? E que a população de Ipatinga com certeza vai participar, vai apoiar, vai agradecer, porque o Tigrão de Aço está aqui e vai permanecer nos nossos corações. Um grande abraço.